Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à disciplina Seminário Temático de Formação 1. Aqui é o professor Charlie e nós já vamos começar a nossa quarta semana. Ao final dessa disciplina já teremos concluído metade do nosso curso, da nossa disciplina, então a gente fica muito feliz e espera também, obviamente, que vocês estejam evoluindo aí com o passar dessas semanas. Muito bem, eu estou aqui com a página da semana 3. Nós compartilhamos um vídeo, assim como estamos fazendo agora na semana 4, e nessa semana 3 nós explicamos tanto o nosso arquivo template do BAP, quanto o manual que a gente trabalha na UFJF, que regula os trabalhos acadêmicos, e agora na semana 4 nós vamos dar uma continuidade a esse trabalho. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês aqui o arquivo em que nós construímos o conteúdo que vai ser exposto aí, né, vai ser exposto na semana 4, e a gente vai continuar fazendo uma análise dos trabalhos de conclusão de curso. Vocês vão se lembrar que nós focamos na semana passada no referencial teórico, no estudo de caso e um pouquinho na introdução, porque a gente falou de problemas de pesquisa, os objetivos e tudo mais. Agora a gente vai partir para a análise da pesquisa acadêmica. Como que a pesquisa acadêmica ela influencia no processo de geração de conhecimento. Portanto, termos essas percepções, compreendermos como os trabalhos são concluídos, tenho certeza que facilitarão na jornada para vocês desenvolverem os próprios trabalhos de vocês. Então a gente fala aqui no início, contextualizando, né, que na aula passada a gente começou a trabalhar com TCC, e agora a gente vai começar efetivamente a compreender alguns assuntos que estarão expostos dentro do capítulo de metodologia do trabalho de vocês. Então, dentro dessa sessão, e eu falo capítulo ou sessão porque dependendo do normativo, né, é tratado de uma maneira, dentro do nosso template a gente chama de sessão. Então, na sessão metodologia, a gente vai ter algumas características da metodologia científica que vocês terão a oportunidade aqui agora de explorar. Muito bem, vamos começar então pelos tipos de pesquisa. Aí vocês vão ver, Thiago, você está dividindo aqui essa semana entre tipo de pesquisa, né, tipos de pesquisa e quanto às fases importantes da pesquisa. Não é só isso a metodologia, mas eu já quero que, mais uma vez, acalmá-los, tá? A gente vai ter, no decorrer das 4 disciplinas de seminário temático de formação, momentos em que nós dedicaremos para explicação pormenorizada da metodologia. Aqui a gente está agora num momento de entendimento, de compreensão da metodologia. Então, o que eu fiz para apoiar vocês nessa semana? Eu falo para vocês que os tipos de pesquisa eles podem ser divididos, né? Quanto aos fins e quanto aos meios. Então, quanto aos fins, a gente tem exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos meios, bibliográfica, documental, de campo, experimental, de laboratório, participante, pesquisação, estudo de caso e ex post facto. Bom, tudo bem, nós temos aqui os tipos de pesquisa e temos aqui também as fases. Charlie, você vai explicar para a gente nessa semana cada uma delas? Não vou explicar. Como eu falei, a gente vai ter uma aula para explicação pormenorizada da metodologia. Mas compartilhei com vocês um arquivo, né, um PowerPoint do professor Vitor Paradella, professor da FAC, professor da UFJF e do nosso curso de administração. E nesse trabalho, ele foi meu professor no mestrado, então ele descreveu muito bem dentro desse arquivo em PowerPoint os conceitos de cada um desses tipos de pesquisa. Portanto, o que eu trouxe para vocês para colaborar no entendimento da semana? Eu trouxe aqui, ó, esse slide todo ele está indo para vocês, mas dentro do tópico 3.3 nós temos os tipos de pesquisa. Então, cada um desses que eu acabei de citar para vocês, olha, quanto aos fins, a gente tem exploratória, descritiva, explicativa, tem uma contextualização breve de cada um desses modelos que a gente está falando. E quanto aos meios, bibliográfica, documental, de campo, experimental, de laboratório, participante, pesquisação, estudo de caso e ex post facto. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Thiago, depois fala aqui de universo amostra. Não, vamos focar nessa apresentação inicialmente dos slides 20, né, o número 20 aqui, a gente consegue ver à esquerda, até o slide número, vamos ver aqui,
até o slide número 37. Então, do 20 ao 37 tem uma explicação. Ah, Charlie, mas são apenas esses arquivos de referência? Não. Trouxemos para vocês também, para que vocês acessem dentro da biblioteca, né? Então, vamos lá na nossa página de novo da disciplina de seminário. Quando vocês acessam aqui Biblioteca, no cantinho esquerdo, na semana 4 vai ter uma série de materiais que eu vou compartilhar com vocês. Então, o que eu estou compartilhando? Estou compartilhando para vocês aqui, ó. Vou lá no final do arquivo para mostrar. Estou compartilhando com vocês um arquivo que fala sobre o método de pesquisa Survey, um arquivo que fala sobre o uso de questionários em trabalhos científicos, um trabalho que fala de pesquisa qualitativa e outro de pesquisa qualitativa, um livro que, pessoal, dica de ouro, hein? Quem for fazer estudo de caso, esse aqui é dos livros mais utilizados como referência em estudo de caso. Estudo de caso, planejamento e métodos, do autor Robert Wynne. Então, esse livro aqui, gente, salvem ele com carinho, porque é um livro que tenho certeza que vocês utilizarão no trabalho de vocês. Depois a gente tem o livro do Gil também, que vai falar sobre métodos de técnicas de pesquisa social, e o livro do Guimarães de métodos quantitativos e estatísticos. Não se desesperem, por favor. Eu não quero que vocês leiam todos esses arquivos aqui agora e estejam craques nessa semana, mas pode ser que dentro do artigo, do TCC que você escolheu para ler na semana passada, e a gente vai dar continuidade, utilizar ele novamente nessa semana, pode ser que você tenha alguma dúvida que esses arquivos que eu estou compartilhando aqui irão utilizar. Falei duas, vou reiterar aqui pela terceira vez. Ainda não é um objetivo de uma aula de metodologia. É um conhecimento inicial sobre a estrutura do trabalho de conclusão de curso que vocês desenvolverão ao longo dessas 4 disciplinas de seminário temático de formação. Então vamos entender o que a gente pede nessa semana. Eu fiz o download de um arquivo, de um TCC, que é diferente dos 4 TCCs que vocês escolheram. Para que eu consiga abrir o TCC e depois de abrir esse TCC eu tenho a oportunidade de guiá-los na tarefa da semana. Na semana passada eu expliquei cada uma das etapas. Nessa semana, além de explicar, eu vou abrir um 5º trabalho de conclusão de curso aqui e nós vamos juntos discutir em quais locais do trabalho nós encontraremos cada um dos tópicos que eu pedi. Então, sem mais delongas, vamos à tarefa, tá? Como eu falei com vocês, nessa semana nós vamos entender os tipos de pesquisa, que eu até mostrei os slides do professor Vitor Paradella, e fases importantes em que nós podemos trabalhar dentro do TCC, dentro da nossa pesquisa. Mas tenham calma, estou com uma mensagem aqui, deixa eu só tirar. Mas tenham calma porque nós vamos ver cada um desses aqui no nosso trabalho. Vamos compreender o trabalho? Vamos fazer o trabalho? Então vamos lá, olha só. O trabalho da semana. Na semana 3, você escolheu um dos TCCs disponibilizados, foram 4, na plataforma para leitura. Então, assim, se você acessar a semana 4, novamente esses 4 arquivos vão estar lá. Tenho certeza que você já fez o download para fazer o trabalho da semana 3, mas de qualquer forma, na semana 4, esses 4 TCCs estarão lá também. Então, você fez a leitura e realizou o proposto na tarefa solicitada. Era um foco maior na introdução, no referencial teórico e no estudo de caso. Então, nesta semana, você utilizará esse mesmo TCC que você começou a trabalhar na última semana para buscar novas informações. Então, parte 1, tipo de pesquisa. Nós vamos identificar no trabalho qual ou quais tipos de pesquisas foram utilizados, de acordo com a listagem abaixo. A gente já viu aqui, né? Slide do professor Vitor Paradella, quanto aos fins e quanto aos meios. Então, eu vou identificar qual ou quais tipos de pesquisas foram utilizados. Vamos ver aqui então, ó. Eu já vou pular para o sumário, porque eu sei que no sumário vai me falar o capítulo da metodologia. Esse aluno aqui, essa aluna, utilizou o nome da seção aspectos metodológicos. Tá? Isso pode acontecer, tá? Dependendo das normas. Na estrutura do nosso trabalho está aspectos metodológicos e não metodologia. Então, vou clicar em aspectos metodológicos e vou ser direcionado para lá. Então, vamos lá. Eu preciso descobrir aqui se o trabalho ele foi exploratório, descritivo, explicativo, metodológico, etc, etc. E quanto aos meios, o que foi feito. Então vamos começar a ler aqui, olha. A orientação desse trabalho foi de cunho qualitativo. Já comecei aqui com uma informação importante, é qualitativo. Ah, Thiago,
você não pediu para a gente falar aqui se é um trabalho qualitativo ou quantitativo. Não pedi, mas já é uma informação importante e compartilhei 2 arquivos que vocês vão ver na biblioteca que falam de arquivos, de trabalhos qualitativos e quantitativos. Aí, ó, ele já usou um autor, que é muito importante, né? Aqui a aluna utilizou um autor para mostrar o que é um trabalho qualitativo. E aí depois, vamos ver aqui, olha, a metodologia mais adequada é do tipo dedutivo. A gente já consegue então verificar dentro das palavras, né? Ó, não ainda abarca o que a gente precisa. Porque quando eu falo de dedutivo, eu na verdade não estou falando em relação aos fins e os meios. Eu estou falando aqui atrás, é até bom que a gente troque uma ideia sobre metodologia. Ó. Eu estou falando sobre o método de abordagem. Então, ó, o método de abordagem pode ser indutivo, pode ser dedutivo, pode ser hipotético dedutivo. Então é bom vocês lerem o TCC até para se apegarem mais a esses termos. Ainda não é o que eu pedi, mas eu estou mostrando para vocês. E aí, mais uma vez, é utilizado um autor aqui para explicar o que é o tipo dedutivo. Depois, a pesquisa tem um fim descritivo. Opa, aqui já está de acordo com o nosso trabalho. Ó. Então, ele é exploratório, descritivo, é descritivo. Então, resposta da parte 1, letra A. A autora utilizou, quanto aos fins, né, um tipo de pesquisa descritiva. Então, ó, cujo objetivo foi descrever as percepções dos servidores, determinado tal, tal, tal. Então, se vocês quiserem copiar essa parte aqui para o trabalho, tá? Para a resposta de vocês, vai ajudar, né? Então, eu peço para identificar quais os tipos de pesquisa e aqui você consegue corroborar a informação. Olha, é descritivo e ainda utilizou aqui o autor Gil para explicar. Aí, quanto aos meios, vamos ver, ó, o que é quanto aos meios? Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, essa pesquisa, então tem uma definição depois, né? Depois foi feito um estudo de campo, é... e é isso. Então, quanto aos meios, a gente tem aqui bibliográfica e estudo de campo. Vocês podem identificar. Ah, Thiago, mas pode ter 2? Pode ter vários. Então, quanto aos meios, bibliográfica, todo o trabalho de conclusão de curso vai ser, porque vocês vão ter que acessar a bibliografia. Documental pode ter, de campo pode ser. Então, aqui pode ter, gente, 3 ou 4 meios utilizados para chegar aos fins propostos dentro da pesquisa. Então, aqui, ó, letra A a gente já matou. Vamos ver a letra B. Listar os autores utilizados no TCC para explicar os tipos de pesquisa identificados. Construa um quadro contendo 3 colunas: autor, tipo de pesquisa e frase extraída. Como a gente já marcou aqui atrás, né? Ó, a gente pode fazer assim, ó, um quadrinho. Deixa eu abrir um arquivo em Word para mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse quadrinho aqui da letra B. Inserir, posso fazer uma tabelinha, vou colocar 4 colunas. Então eu pedi autor, tipo de pesquisa, aí depois eu pedi frase extraída do TCC. Então, vamos lá. Autor. Vamos ver o que a nossa aluna nos disse. Olha, a pesquisa tem um fim descritivo. Então, tipo de pesquisa, descritivo. O autor que ela utilizou para explicar, Gil, 2008. Que depois vocês vão ter que colocar no final do trabalho referências consultadas. Então, se eu citei Gil nesse quadrinho lá, eu preciso colocar Gil aqui depois também. Ó. Então, referências consultadas, Gil 2008, vou lá nas referências, né? Lá no final do trabalho. Deixa eu dar um Ctrl F aqui e buscar o nome do Gil, que ele já vai lá para o final de uma vez. Ó. Gil. Então, aqui, ó. Ctrl F me ajuda a localizar, então eu tenho que colocar isso aqui, ó. Né? Referências consultadas. Tem que colocar o Gil. Deixa eu... Aqui ele copiou direto, gente, depois tem que... Aqui, ó. Coloquei somente texto. Então, depois só atentem-se com a formatação que eu pedi na semana do trabalho, tá? Então, o Gil, tipo de pesquisa descritiva e a frase extraída do trabalho. Vamos continuar aqui pesquisando o Gil, que vai voltar lá nele agora. Pronto, ó.
Então, no trabalho descritivo, Gil 2008, uma das principais. Aqui, ó. Eu vou copiar esse texto aqui, ó. Conforme Gil 2008, uma das principais características da pesquisa de caráter descritivo é a possibilidade de utilizar técnicas padronizadas de coleta de dados. Então, aqui, na verdade, vai ser o tipo de pesquisa, como nós pedimos no trabalho, e nós vamos fazer dessa forma. Depois, eu posso colocar se é quanto aos fins e quanto aos meios. Por isso que eu coloquei uma quarta coluna. Fins ou meios. Então, aqui, ó, é quanto aos fins. E quanto aos meios? Aí o que vocês vão fazer? Quanto aos meios, eu vou colocar aqui qual que é. Quanto aos meios, bibliográfica. Bibliográfica. Qual foi o autor utilizado? Vamos lá, bibliográfica. Gil também. Gil 2008. E qual que foi a frase extraída? Vamos ver aqui. Foi realizado esse trabalho, pesquisa como desevita, tal. Então, ó, aqui foi uma citação direta, então está entre aspas, ou seja, foi copiado integralmente o que o Gil falou. Então, vocês podem colocar aqui, ó. Quando está entre aspas assim, pessoal, até 3 linhas e tem um número de páginas, significa que foi uma cópia integral. Isso aqui é uma citação direta. Aqui é uma citação indireta, é uma paráfrase. Quando não tem número de página aqui, tá, gente? Tem e também outras regrinhas para referenciar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que aqui a aluna leu o que o Gil escreveu e colocou a sua interpretação, né, balizada no que o Gil escreveu. Para não ser plágio, ela tem que colocar isso aqui, ó, Gil 2008. Ela não tirou isso aqui de trás da orelha. Já aqui, quando tem entre aspas até 3 linhas, significa uma citação direta. Foi copiado integralmente o que o Gil falou no livro dele, 2008, página 50. Então aqui a gente já mata a primeira parte do trabalho. Vocês podem fazer, né, para responder, então, quanto aos fins. A gente identificou lá no trabalho, como eu mostrei para vocês aqui, ó, a gente identificou que é descritivo, bibliográfico, estudo de campo. Então vocês vão anotar. E na letra B, listar os autores utilizados no TCC. Construa um quadro contando 3 colunas. Eu até coloquei 3, mas como eu estou explicando aqui, podem ser 4 colunas, se assim facilitar, para vocês classificarem aqui, ó, se forem quanto aos fins ou quanto aos meios. Se você quiser colocar aqui, ó, uma barra, eu quero usar só 3 colunas, Thiago, não tem problema nenhum não. Aí elimina essa quarta coluna aqui que eu construí. Pode colocar aqui quanto aos fins e quanto aos meios dentro do tipo de pesquisa mesmo. E aí a gente resolve a primeira parte do trabalho. Vamos para a segunda, então. Quanto às fases importantes, vocês vão responder. Então, primeira pergunta. Definir o objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? Ou seja, onde que esse TCC ele foi feito? Pode ter o nome da empresa, o nome da organização, ou pode não ter. Então, dependendo da organização, é liberal ou não. Então, vamos ver aqui, ó, se a gente consegue. A unidade de análise do presente estudo foi o setor de tributação de uma prefeitura, tá vendo? Não falou qual, no interior de Minas Gerais, localizado na zona da Mata Mineira, cujo nome não será divulgado. Pronto, tá aqui a resposta. Já achei o objeto de estudo, onde que foi feito o estudo de caso. Depois, determinar a hipótese. E eu coloquei aqui, este item foi contemplado? Se sim, descreva-o. Prestem muita atenção, gente. Trabalho de conclusão de curso, monografias a nível de graduação, geralmente os orientadores não pedem para que os alunos determinem hipóteses. Então, para você achar facilmente, você joga um Ctrl F aqui, digita a palavra hipótese e vê se tem. Ó, já vejo que nesse trabalho nem tem hipótese. Não tem problema nenhum, não significa que o trabalho está errado, não. É que geralmente quando você vai fazer uma dissertação no mestrado, vai fazer uma tese, aí sim o teste de hipótese é empregado. Mais uma vez, explicar, né, as hipóteses de maneira clara, pormenorizada, eu não vou aqui encher esse vídeo de informação, sendo que a gente vai explicar isso mais para frente em metodologia. Então, se não foi contemplado, fala assim, olha, não foram utilizadas hipóteses na metodologia nem na introdução do trabalho. Beleza? Próximo item, fazer o levantamento bibliográfico. Liste em ordem alfabética os autores utilizados no TCC no capítulo referencial teórico. Então, muito cuidado. Não adianta você ir lá nas referências bibliográficas no final do trabalho
né? Vou lá no final do trabalho aqui, ó. Ah, eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Venho aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V nisso tudo e respondo. Não é isso. Prestem atenção no que é pedido. A gente pede, ó, que no referencial teórico você acesse o referencial teórico e liste todos os autores utilizados. Então, por exemplo, olha, Cerdeira é um, Oliveira é um, né? Então, vamos pegar aqui, ó, Cerdeira. Então, eu vou lá em Cerdeira. A gente sabe que o Cerdeira ele foi utilizado e ele está aqui, ó. Então, como que vocês vão responder isso para mim, né? Autores do referencial. Claro, vocês vão colocar um título antes, né? Parte 2, letra A, letra B, o tópico 1, tópico 2, autores do referencial. Então eu já sei que esse aqui é um deles, do referencial. Vou colocar aqui. Outro do referencial. A gente volta lá no referencial, né? Então vocês vão ter que fazer esse trabalho, né, de compreender quais autores foram utilizados no referencial para responder essa pergunta, tá? Então vamos lá. Aí outros autores do referencial, a gente tem mais o que? Oliveira, Ramos, Santos, Martins Júnior. Aí eles estão aqui, ó. A gente tem Freitas, depois a gente tem Oliveira e Medeiros e assim sucessivamente. Então vocês vão responder essa primeira parte. E depois, autores. Deixa eu voltar lá na pergunta para mostrar para vocês. Próximo tópico: escolher o melhor método de pesquisa. Tá, vamos lá, gente. Deixa eu só voltar numa explicação, porque o que acontece? Aqui nessa quantas fases importantes, são esses mesmos itens aqui, ó, que vão estar na explicação da semana. Então, cada um desses itens eu estou fazendo uma perguntinha. Então, ó, esses tópicos aqui do 2.1 a 2.9 são os mesmos tópicos do exercício. Então, em relação às fases importantes, eu quero que vocês estudem o TCC. Olha, primeira parte é definir o objeto de estudo. E eu perguntei para vocês qual é o objeto de estudo. Segundo, determinar a hipótese. Eu perguntei se tem hipótese. A terceira parte é fazer o levantamento bibliográfico. Eu perguntei para vocês quais foram os autores do referencial teórico. O próximo passo da pesquisa é escolher o melhor método de pesquisa. E a gente já viu que essa autora utilizou, né, quanto aos fins descritivo, quanto aos meios bibliográfica, ela também utilizou lá o método dedutivo que eu mostrei para vocês. Então a próxima pergunta em relação ao método de pesquisa, eu perguntei também para pedir para vocês listarem em ordem alfabética os autores utilizados no capítulo de metodologia. Então, no caso, né, desse que eu estou utilizando, não é metodologia, mas dos aspectos, que é a mesma coisa, tá, gente? Metodológica. Claro, a mesma coisa tem uma diferençazinha até semântica se a gente for falar metodologia, aspectos metodológicos, mas o trabalho de vocês vai estar de um jeito ou de outro, podem ter certeza. Depois eu vou lá, ó, e verifico, mais uma vez, dentro de metodologia, dentro de aspectos metodológicos, quais foram os autores utilizados? Ó, Gil, 2008, foi utilizado aqui Gil novamente. Então essa autora aqui ó, Minayo, Gil de novo. Então ela utilizou predominantemente aqui Minayo e Gil. Eu vou lá no final do trabalho, lá nas referências, eu pego o Gil, né, a obra do Gil, pego a obra do Minayo e copio e colo para dentro da resposta que eu vou informar aqui. O Gil já tinha até copiado para cá, né? Referências consultadas. Então, autores do referencial teórico. E, obviamente, que as referências consultadas vocês vão colocar lá no final do trabalho, quando vocês responderem todas as perguntas. Então, aqui a gente já respondeu boa parte do que se pede, né? Vamos continuar, olha. Planejar as fases e cronograma de pesquisa. Eu pergunto, o autor do TCC evidenciou o período em que a pesquisa foi desenvolvida? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que verificar, né, dentro da organização do trabalho desse autor, se foi no estudo de caso. Então, ela colocou aqui, estudo de caso. Eu quero que vocês leiam no estudo de caso, tá? Qual foi o período? Então, ela fala, foram escolhidos funcionários, proximidade das eleições, não foi permitida a divulgação. Então, a gente já sabe que foi próximo das eleições, tem que ver se ela vai evidenciar.
Com base nas pesquisas foi elaborada uma entrevista de 29 perguntas. Aqui, ó, a pesquisa foi realizada de 3 a 25 de setembro de 2020. Então, foi informado. Você já conseguiu responder isso que eu perguntei. Olha, o autor evidenciou o período que a pesquisa foi desenvolvida? Se sim, recorte o trecho que evidencia essa questão. Então, vocês vão ter que ler o trabalho, gente. Quem já leu semana passada já vai estar até mais acostumado com o trabalho. Coletar os dados. Foram utilizados questionários, entrevistas, documentos? Aqui no estudo de caso também a gente consegue ver. Ó. Então, ela falou, olha, a entrevista foi semi-estruturada de 29 perguntas, tá? Ela usou pesquisa bibliográfica e fez a entrevista semi-estruturada, abrangendo aspectos pessoais e profissionais, tal. Então, aqui a gente consegue responder também. Vamos ver se ela usou mais alguma coisa além da entrevista. Aí ela falou, olha só, a primeira questão da entrevista, então foi a entrevista mesmo, que ela já começa a trazer os resultados. Então, nesse caso, vocês responderiam que foram feitas entrevistas do modelo semi-estruturado. E aí verifica como que a autora conceituou essa entrevista semi-estruturada. Depois, analisar os dados. Como o autor do TCC tratou os dados? E aí eu peço para que vocês expliquem com suas palavras. E se vocês quiserem, retirem do texto informações que vocês julgarem pertinentes. Vamos lá. Ela trabalhou os dados, olha, dessa forma aqui. Depois que ela passou a entrevista, ela fala o seguinte, olha, a primeira questão... não, tem aqui embaixo, ó. O setor de tributação é composto por 9 servidores, dos quais 8 responderam. Então, de 9 pessoas, 8 responderam. Dos 8 respondentes, 3 trabalharam no Paço Municipal e 5 no ambiente físico. Então, ela já tem aqui um primeiro tratamento desses dados. Ela segregou quem trabalhava num lugar e quem trabalhava no outro. Depois, ela mostrou gráficos para compilar essas respostas. Então, ó, dos 8 funcionários entrevistados, 37 possuem curso superior, tantos curso superior, etc, etc. Então, ela trouxe faixa etária, tempo de trabalho. Então, ó, tempo de trabalho, primeiro gráfico, tempo de trabalho no setor, segundo gráfico. Então, ela classificou todos os dados delas em gráficos. E também, prestem atenção, tá, que algumas respostas ela fez a transcrição. Porque quando alguma resposta ela é relevante para o trabalho, o autor pode trazer aqui uma transcrição fidedigna, por isso que muitas entrevistas, a maioria das entrevistas a gente recomenda que sejam gravadas, para que depois da gravação você faça a transcrição. E então a gente vê aqui que ela trouxe os gráficos sobre algumas perguntas que foram respondidas e fez transcrição de outras informações. Então ela tratou dessa maneira. Se vocês lerem os arquivos que eu compartilhei com vocês, que abordam uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa, vocês vão compreender o que está acontecendo aqui, tá? Então aqui a gente avança, né, o trabalho dela, a gente vê que predominantemente ela tratou graficamente e fez aqui a transcrição e uma análise desse discurso, né, uma análise do que foi trazido em resposta por essas pessoas que foram entrevistadas. E aí depois, pessoal, né, que você mostrou como os dados foram tratados, eu peço para que vocês façam uma avaliação dos resultados discutidos. Olha, os resultados foram discutidos dentro do capítulo estudo de caso ou em outro. Quais os resultados do trabalho? A cada transcrição que aquela autora trazia, ela fazia um comentário embaixo. A cada gráfico, ela fazia um comentário embaixo. Então, vocês têm que ver os elementos que são apresentados e como o autor trata esses dados. E, por último, mais uma vez, com suas próprias palavras, né, na hora de concluir o projeto, eu pergunto, o autor do TCC encerra o assunto ou ele sugere novos assuntos? Ele alcançou o objetivo? Quando a gente vai para o final do estudo de caso dela, vamos ver o que ela escreve aqui. Ó. Os servidores demonstram reconhecer a relevância do clima organizacional no ambiente de trabalho, identificaram pontos importantes para a rotatividade nas prefeituras e a necessidade de conhecer a realidade do setor. Tá, então aqui é uma ponderação, uma inferência que a autora fez a partir das entrevistas que ela fez. Complementando essa análise, a gente geralmente vai aqui na última sessão das considerações finais, e aí vai uma dica para vocês. O que vocês vão conseguir identificar aqui? Se o autor ele enxergou dificuldades, se ele enxergou limitações, se ele enxergou falhas, se ele enxergou que ele, como participante, muitas vezes, do processo, ele teve dificuldade de se distanciar do trabalho,
e aí pode querer, às vezes, até induzir alguma resposta. Ele pode verificar se ele não alcançou o objetivo, se alcançou parcialmente e se ele sugere estudos futuros para continuar discutindo esse assunto, e aí entendendo que o trabalho dele foi preliminar. Enfim, é isso, gente. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer essa semana, ou seja, continuar lendo o TCC e extraindo informações importantes do TCC. Atentem-se à formatação e ao prazo de entrega. Esse aqui é o nosso vídeo dessa semana. Agora a gente foi bem objetivo, né? Abrindo um trabalho. Esse trabalho eu não disponibilizei para vocês, ele é um quinto trabalho, ele não é um dos 4 trabalhos que vocês já escolheram na semana passada e continuarão a trabalhar nele nessa semana. Espero que tenha ajudado, agradeço vocês enormemente aí. Um grande abraço e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.